Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo à série de reportagens Vereador em Foco. Hoje, o entrevistado é o vereador Paulinho da Silva, do Partido Comunista do Brasil. Ele está no 4º mandato aqui em Chapecó e vai falar com a gente sobre então as pautas e os projetos que defendeu ao longo desses outros 3 mandatos e agora esse 4º mandato que iniciou agora no início de 2025. Vereador Paulinho da Silva, obrigado por nos recepcionar aqui no seu gabinete e de imediato, 21 vereadores são suficientes para representar Chapecó? Sim ou não? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Laurimar. Obrigado ao Giliardi. Parabenizar sempre pelo trabalho, né, pela dedicação da Folha Desbravador, seja impresso ou online. Então, é uma satisfação poder conversar contigo e todas as pessoas que acompanham as mídias sociais do jornal, enfim, né? Chapecó hoje conta com 21 vereadores, né, já de um bom tempo. Acredito que esse é um número bom e não é necessário aumentar. Vamos ser bem direto ao ponto, tá? Mesmo que a cidade tenha um aumento na população, acredito que 21 vereadores é um número considerável. A partir disso, é possível garantir a representatividade de diversos setores da sociedade, né? Você tem aqui pessoas relacionadas à área de saúde, de educação, empresários, muitas pessoas representativas de religiões, etc. Eu acredito que 21 é o suficiente. Não defendo ampliação de forma alguma. Acho que esses 21 vereadores têm estrutura suficiente e necessária para trabalhar e cuidar das grandes demandas da cidade. Não é o vereador que tem que resolver os problemas do dia a dia, tá? De um buraco na rua, de uma lombada. Para isso existe o Poder Executivo. Quem tem que dar conta dos problemas menores da população é o Poder Executivo. Nós podemos contribuir e colaborar. Nós não somos executores. Evidentemente, se o vereador fosse executor, 21 realmente não dá conta. Mas o nosso papel é o quê? É de indicar e cobrar do Executivo a implementação das políticas públicas e as demandas da nossa população. Para mim, é o suficiente. Agora, o senhor foi vereador lá no seu primeiro mandato, o senhor foi vereador de governo, de situação. Os outros 3 mandatos, o senhor sempre teve uma atividade, sempre teve um posicionamento que foi vereador de oposição. Como é que deve se portar e quais são os segredos para se manter na Câmara, mesmo sendo vereador de oposição, e chegar agora, então, no 4º mandato? Eu acho que tem uma questão que não muda, sendo situação ou oposição, é ser propositivo e atuante. Ou seja, o vereador de situação, oposição, ele tem que propor, ele tem que criar, ele tem que indicar e tem que ser atuante. Viver os problemas que a população vive. Então, por exemplo, quando eu fui vereador de situação, eu tinha divergência com o Executivo na questão lá em 2000 a 2004, qual foi o meu primeiro mandato mais votado de toda a cidade. Divergência com o Executivo no debate, que era o quê? Serviços de água, por exemplo. Eu defendia o serviço público de água para garantir qualidade para a população. Parte do governo acreditava que não, que era a municipalização. De se municipalizar, logo em seguida tem privatização. E aí a água não pode ser objeto de privatização, tá certo? Por quê? Porque a população é quem sofre com os preços altos, as altas tarifas. Vamos pegar agora, recentemente, existe uma ação criminal de cartel de funerárias em Chapecó. Veja que serviços funerários e serviços de cemitérios é serviço público municipal, é a prefeitura quem deveria legislar. Quando a prefeitura tira o corpo fora, acontece o que está acontecendo. A água, todos os serviços privatizados e serviços essenciais. Então tu tem que ser propositivo, tem que ser um vereador que, por exemplo, eu me envolvi fortemente na época, e era governo, para trazer a UDESC para Chapecó. Nós éramos em 3 pessoas na comissão, eu, a vereadora, na época, a secretária de Educação, Luciana Caminati, e o senhor Artemio Copete, que era representando os empresários. Fizemos audiências públicas, fomos a Florianópolis, conversamos e trouxemos a UDESC para Chapecó. Isso é ser atuante e propositivo. Da mesma forma que a Universidade Federal veio para Chapecó, não foi pelo Paulinho, mas eu estive junto, atuando, fazendo indicações, abaixo-assinado, conversando na época com o Lula,
quando ele esteve em Chapecó, tem foto entregando para ele abaixo-assinado, dizendo da nossa luta histórica no ensino superior para ter uma universidade pública. Então, acho que passa por aí, entre aspas, não é segredo, mas o porquê de ser vereador no 4º mandato. Primeiro mandato, mais votado da cidade. O segundo mandato, o segundo mais votado da cidade. O terceiro mandato, o 5º mais votado da cidade. O 4º mandato agora, eu com a 3ª maior votação da cidade. Então, acho que é um histórico de... e, acima de tudo, acho que tem que estar capacitado, tem que entender o que a cidade precisa no momento que nós estamos vivendo agora. Uhum. Agora, dentro dessa votação, como o senhor falou antes, de figurar sempre entre os mais votados, teve um momento que lhe encorajou a buscar cargos estadualizados. Como é que fica, então, o trabalho do vereador Paulinho da Silva no 4º mandato e o seu futuro político 2026 está logo aí? Então, vamos lá. Em 98 fui candidato a deputado estadual, quando nem era vereador, era meramente um líder estudantil saindo da universidade. Né? Em 2002, eu fui candidato já a deputado estadual, quando já tinha sido o mais votado de 2000. Na época, acredito que eu deva ter feito em Chapecó em torno de 14, 15% dos votos válidos, o que daria hoje em torno de quê? De 14, 15 mil votos. Né? Depois, eu concorri a prefeito em 2008. Um momento difícil, a gente sabia, né? Muito mais para marcar posição, de ter opinião sobre as principais coisas. Por exemplo, eu propunha na época a estatização do transporte público. Hoje tem várias prefeituras que estão subsidiando o transporte público. Eu defendi uma empresa pública de transporte para baratear o custo do transporte em Chapecó, que hoje está quase R$5 uma passagem. Né? Defendia também questões essenciais da água em Chapecó, de fazer todo um processo de fiscalização, monitoramento da bacia do Lajeado São José para não sofrer o que nós estamos sofrendo isso há quase 20 anos atrás. Evidentemente que Chapecó, por ser uma cidade referência a nível regional, e a gente sabe disso, eu falo o que acontece aqui repercute principalmente nos municípios mais próximos. Sempre tem esse questionamento, se existe ou não a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. O que eu posso lhe afirmar é de que em Chapecó o PCdoB vai apresentar um candidato a deputado estadual. Só que nós temos o vereador Valduga, que já foi deputado estadual, é hoje primeiro ou segundo suplente de deputado estadual. Então a gente precisa construir isso internamente, ver, mas seguramente vamos ter candidato a deputado estadual em Chapecó. Por quê? Porque pelo trabalho histórico, né? Veja, eu fui o 3º mais votado da cidade, abaixo de 200 votos do primeiro, mas no campo progressista eu fui o vereador mais votado em Chapecó, né, com 3.316 votos, uma votação expressiva. Claro que isso também qualifica para disputar cargos mais altos, mas nesse momento eu diria para ti, Laurimar, que eu preciso cumprir bem a tarefa que eu recebi nas últimas eleições, né, porque às vezes você começa a olhar muito lá na frente e esquece do presente. O presente é fazer um trabalho bem feito, até porque se eu fizer um trabalho bem feito, talvez isso me credencia a disputar uma candidatura a deputado estadual. Ok, esse trabalho bem feito que o senhor fala, então, quais são as pautas que o senhor tem em vista agora para esse mandato? Então, veja só, quando você me pergunta antes o que a diferença entre ser um vereador de oposição e de situação, e eu falo que tem que ser propositivo, atuante. Eu entro nesse mandato, nesse 4º mandato, já pautando o meu trabalho. Se pegar, eu tive 3 embates políticos com a administração pública, primeiro deles no estacionamento rotativo, que eu continuo acompanhando, porque é inadmissível que a prefeitura todo mês pague R$316 mil para a empresa. A prefeitura todo mês, dinheiro do nosso povo, da nossa população, do contribuinte chapecoense, todo mês deposita R$316 mil na empresa. Quando esse modelo não é um modelo humanizado de estacionamento rotativo. Então aqui está a minha diferença política, não é com o prefeito pessoalmente, é com o sistema. Por quê? Porque nós poderíamos ter um sistema também automatizado, mas que garantisse o emprego para 150 pessoas. E hoje tem, porque era assim, e era possível continuar assim. Hoje nós, Chapecó, pagamos 316 mil para a prefeitura,
No entanto, essa empresa gera o quê? 3, 4 empregos em Chapecó e leva o nosso dinheiro. Tive esse embate, tive um embate com aquela situação que o prefeito chamou, na minha opinião, generalizou, chamou os servidores públicos de vagabundos, professores que pegam atestado, como eu vi e mostrei que vadio era, por exemplo, cargos comissionados que receberam em dezembro do ano passado uma rescisão contratual, 2 cargos comissionados na ordem de R$86 mil, receberam as férias acumuladas e não gozadas, não tiradas, e em janeiro simplesmente pegaram, um foi viajar para a Disney e o outro foi viajar num cruzeiro de navio. Mas não tinha direito a férias, porque se ela recebeu em dezembro as férias, começa dia 1º de janeiro, vai ter que trabalhar 12 meses para ter férias de novo. A minha denúncia arredondou no quê? Eles devolveram o dinheiro aos cofres públicos. Tiveram que devolver. Então, é isso que é ser atuante, propositivo. Ao mesmo tempo, tenho mais de 10 projetos de leis apresentados. O que me é mais importante nesse momento é um que estabelece a regulamentação da educação especial em Chapecó, que trata do papel da educação no desenvolvimento das pessoas com deficiência. E aí eu não estou dizendo que é autista, é o síndrome de Down, é as doenças raras, é a paralisia infantil, a deficiência física, a deficiência mental, a deficiência intelectual, a deficiência auditiva, pessoas cegas. Tem que existir o seguinte, a legislação determina a inclusão das pessoas com deficiência na educação. Então, mas não pode ser qualquer inclusão. Não é estar na sala de aula que é inclusão. É garantir a matrícula, mas garantir que essas crianças tenham todas as condições para se desenvolverem. Para discutir qual é o papel do chamado professor regente, do professor de apoio, ou segundo professor, da sala de recursos, onde que eles vão aprimorar algumas habilidades que eles não desenvolveram. Então, esse é um projeto que está tramitando atualmente na Câmara de Vereadores, um projeto extremamente relevante que mexe com milhares de estudantes. Para te ter uma ideia, hoje, em Santa Catarina, tem 17 mil estudantes autistas matriculados na rede estadual, tem 19 mil TDAHs. Em Chapecó não é diferente. Então, nós precisamos nos preocupar para garantir para essas pessoas uma educação de qualidade. E como é que a Câmara pode, então, fazer parte, fazer coro de pautas assim? Veja só, nós temos um problema em nossa Câmara de Vereadores, tá? Que o governo é a maioria. E muitas vezes projetos dessa magnitude não é visto meramente como colocar como prioridade, aqui deveria ser a prioridade o interesse da população. Assim como eu mesmo sendo de oposição, 95% dos projetos que o prefeito mandou para a Câmara eu voto favorável. Então eu faço esse diálogo com a administração no seguinte sentido, é bom ou não é bom para Chapecó? É bom ou não é bom para as crianças com deficiência em sala de aula? Se é bom, vamos aprovar e vamos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, garantir a inclusão, o respeito, mas também garantir que as famílias estejam amparadas e saibam e tenham assim a tranquilidade de mandar um filho para a escola, que vão ser bem recebidos, que vão ser bem avaliados, que vão ser bem acompanhados. É isso que a gente, quando apresenta um projeto de lei, quando eu voto um projeto de lei aqui, eu não coloco em discussão siglas partidárias, eu coloco em discussão aquilo que é importante para a cidade de Chapecó. Por exemplo, eu votei contra um projeto de lei do prefeito que estabelecia a privatização dos cemitérios em Chapecó. Eu votei contra. São Paulo está uma loucura. Está uma loucura, porque daqui a um pouco o pobre não vai ter mais onde enterrar seus entes queridos. Tá certo? Então, votei contra, porque eu acho que é um serviço. Se a prefeitura, tudo que é obrigação dela, repassar, terceirizar, privatizar, então deixa de ter papel a prefeitura. A prefeitura, ela como se fosse uma empresa para gerir o quê? Gerir os serviços públicos. Mas quando a gente faz a gerência de serviços públicos, não faz sob o viés do lucro. Serviço público serve para atender as demandas da população. Se era sob o viés do lucro, não precisava governo. Então, tudo que a prefeitura... Privatiza a UPA, privatiza o cemitério, privatiza tudo, então daqui a pouco não precisa mais ter prefeitura. Só prefeitura para acomodar cargo comissionado, daí não dá, né? Uhum.
Agora, o inverso, quando o senhor propõe projetos, encontra essa consonância por parte dos demais vereadores? Os vereadores aqui, eles acompanham o que o líder do governo determina, né? E, evidentemente, como eu dei essas pegadinhas no início do ano aqui na prefeitura, tem algumas dificuldades, não de diálogo com eles. Pessoalmente, me dou muito bem com todos os vereadores. Claro que, politicamente, falam da boca para fora, mas muitas vezes ali na tribuna, ali na votação, não. Veio do Paulinho e tal, mas não tem problema. Eu apresentei para a população de Chapecó. Apresentei para a AMA, para a PAI, para o CAP, está aqui o projeto de lei, para os professores, tá? Vamos fazer a avaliação, é isso. E daí, evidentemente, que eles também têm o desgaste de votar contra uma matéria dessa. Aí eles têm que assumir o desgaste, porque mesmo sendo um projeto relevante e importante, só porque é um vereador de oposição, acaba votando o contrário. Eles têm que dar explicação, como já aconteceu. Como já aconteceu em outras matérias que eu fiz emendas aos projetos, votaram o contrário, mas eu divulgo para a população. Aí o vereador está na rua ali e diz, por que tu votou contra os meus interesses lá? Já aconteceu isso, e aí eles têm que dar satisfação para o povo também. É isso que é a política, né? Assumir as responsabilidades e as consequências do voto. Uhum. Agora, como é que o senhor faz para manter essa proximidade com o seu eleitorado? Com o público chapecoense de modo geral, porque o senhor não é eleito apenas para essas pessoas que votaram no senhor, né? O senhor Sim. É vereador pelo município. Eu acho que tem várias formas, né, Lorimar? Uma delas é isso que nós estamos dialogando aqui. Então, eu agradeço, porque seguramente uma boa parte de pessoas que votaram em mim, eventualmente que não votaram, pode fazer uma avaliação. Eu tenho um trabalho que funciona nas mídias sociais, que hoje é muito forte, a gente tem que se valer disso, do Instagram, do Facebook, né? Trabalho muito com o WhatsApp também, produzo vídeos, informações, envio para os eleitores, tá, para as pessoas, faço reuniões com segmentos da sociedade, faço reunião de prestação de contas para a população e, evidentemente, por exemplo, no final de semana todo eu participei de 4 festas. Tu vai fazendo diálogo, conversando, vendo as necessidades. Agora, antes da entrevista, eu recebi 4 pessoas aqui, né? Então, uma que queria saber do autismo, outro queria saber o problema de um terreno, outro queria saber... Aí tu tá o quê? Aqui para prestar informações, dar uma luz, um caminho, muitas vezes, para ajudar essas pessoas, sabe? Às vezes, o problema não é difícil de resolver, só eles não sabem como resolver. Então, enquanto vereador, a gente tem essa possibilidade de contribuir para a resolução dos problemas individuais. Porque existe o problema individual, que é importante para quem está passando por ele. Existe, às vezes, um problema de uma solução, quando a gente pediu, por exemplo, a duplicação da Rua Araras, né? Ano passado, que eu estive 3 meses aqui na Câmara, está sendo já tendo duplicação lá, né? Então, isso tudo resolve o problema de milhares de pessoas. Então, tem situações, como estive na Universidade Federal, com o reitor Braida, conversando com ele sobre a possibilidade ou não de construir hospital universitário na grande região da IFAP. Se isso acontece, resolve a realidade de milhares de pessoas. Como tenho, e está em pauta, vai para votação amanhã, o pedido de reabertura do restaurante popular na grande IFAP, o Bandejão, o restaurante popular. Então, quando você faz isso, você tensiona, você vai atrás, o que significa? Que você não resolve o problema de uma pessoa, você resolve o problema de centenas de pessoas indistintamente. E é isso que tu tem que estar sempre presente e estar antenado com as necessidades da comunidade. Ok, então esse vereador Paulinho da Silva, do Partido Comunista do Brasil, dentro da série de entrevistas Vereador em Foco, aqui da Folha Desbravadora. Vereador, obrigado por nos recepcionar aqui no seu gabinete e fica então o espaço para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a ti, a Folha Desbravadora, a toda a tua equipe e fico à disposição também, à disposição, porque eu enaltecer mais uma vez, porque não é fácil hoje, Lorimar, tu sabes disso, a manutenção do trabalho que vocês fazem, porque e a gente precisa valorizar a veiculação das informações através do material escrito. Exige muito trabalho, exige muito esforço, desprendimento, e a gente só tem a agradecer por essa dedicação de tantos e tantos anos que você tem com esse material. Um abraço e bom trabalho. Ok, então com essas palavras que nos sirvam de impulsos, afinal já se passaram de 21 anos e 801 edições já escritas,
nós encerramos mais uma entrevista da série de entrevistas. Dá um pouquinho de ar. Ok, então com essas palavras que nos sirvam de impulso para estas 801 edições que já se foram e que venham tantas outras, nós encerramos então agora a entrevista com o vereador Paulinho da Silva, da série de reportagens Vereador em Foco. Nós voltamos numa nova oportunidade, ouvindo as demandas, as sugestões, o trabalho de outros vereadores de Chapecó. Até mais!